Quem foi Melquisedeque? Um rei antigo, um sacerdote misterioso ou uma sombra profética de algo eterno dentro da Bíblia Sagrada? Hoje, eu vou revelar o mistério de Melquisedeque, o homem que aparece de repente, abençoa Abraão e desaparece sem explicação. E presta atenção, porque o detalhe mais estranho não é sua aparição, mas aquilo que a Bíblia não diz sobre ele. A pergunta central é simples: por que um personagem com poucas linhas se tornou tão importante para entender sacerdócio, realeza e eternidade? A história começa em Gênesis, depois de uma guerra envolvendo reis, cidades, alianças violentas e o sequestro de Ló vencido. Abraão ainda era chamado Abrão, um patriarca peregrino, vivendo entre promessas divinas e conflitos reais da terra de Canaã antiga. Quando Ló foi capturado, Abrão reuniu seus homens, perseguiu os invasores e conseguiu resgatar seu parente, bens e pessoas novamente. Na volta da vitória, 2 reis aparecem diante dele, mas um deles muda completamente o peso espiritual da cena bíblica. Primeiro aparece o rei de Sodoma, interessado nos bens recuperados. Depois surge Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui entra a primeira virada visual. Abrão retorna da guerra, mas encontra não apenas política, encontra uma bênção superior ali. Melquisedeque traz pão e vinho, símbolos simples, mas carregados de força espiritual para leitores judeus e cristãos posteriores. Atentos ainda, ele abençoa Abrão, dizendo que o Deus Altíssimo é possuidor dos céus e da terra, origem de toda a vitória humana. Depois bendiz o próprio Deus, reconhecendo que a vitória de Abrão não veio somente da estratégia, mas da providência divina. Então Abrão entrega a Melquisedeque o dízimo de tudo, reconhecendo uma autoridade espiritual acima dele naquele momento misterioso da narrativa. Esse detalhe é enorme. O patriarca das promessas recebe bênção e oferece tributo a alguém quase desconhecido no texto sagrado. Melquisedeque não surge como rival de Abrão, mas como figura superior naquele instante, sacerdote antes do sacerdócio levítico existir formalmente. E aqui nasce o mistério: como havia um sacerdote do Deus Altíssimo fora da linhagem futura de Israel ainda nascente. Antes de Moisés, antes de Arão, antes do templo e antes da lei, Melquisedeque já aparece servindo ao Deus verdadeiro. E isso quebra uma expectativa comum. Deus não estava limitado às estruturas religiosas que seriam organizadas séculos depois, em Israel oficialmente. Melquisedeque surge como testemunha de uma ordem antiga, profunda e anterior, escondida nas margens da história bíblica inteira na história. Seu nome também carrega significado. Melquisedeque pode ser entendido como rei de justiça, uma expressão forte demais para ser casual. Ele também é rei de Salém, nome associado à paz e possivelmente ligado à antiga Jerusalém nas tradições bíblicas posteriores. Então, numa única figura, aparecem justiça, paz, realeza e sacerdócio, reunidos antes mesmo de Jerusalém se tornar centro sagrado ainda. Agora o tom muda. Estamos diante de alguém que parece pequeno na narrativa, mas gigantesco no simbolismo teológico posterior ainda. Depois dessa cena, Melquisedeque desaparece. Não há morte, descendência, genealogia chamada profética, pecado registrado ou explicação final alguma na história. Esse silêncio é justamente o que torna sua figura poderosa. A Bíblia muitas vezes ensina, tanto pelo que revela, quanto pelo que omite. Durante séculos, leitores se perguntaram se ele era apenas um rei justo, um anjo, uma manifestação divina ou um tipo profético. Como historiador, preciso separar tradição, interpretação e texto. O texto mostra um rei sacerdote real, mas sua função simbólica explode depois. O próximo grande aparecimento de Melquisedeque
está no Salmo 110, um texto real, messiânico e profundamente enigmático para gerações ainda. Ali se diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa frase muda tudo na interpretação bíblica. Por quê? Porque os reis de Israel vinham da linhagem de Judá, enquanto os sacerdotes vinham da linhagem de Levi. No sistema comum, rei e sacerdote eram funções separadas. Um governava o povo, o outro mediava culto, sacrifício e santidade. Mas Melquisedeque unia as duas coisas. Ele era rei e sacerdote ao mesmo tempo, antes das separações legais posteriores ainda. Então o Salmo anuncia uma figura futura que também teria sacerdócio eterno, não baseado em Levi, mas nessa ordem anterior. Aqui o loop se abre. Quem poderia ser rei e sacerdote para sempre, sem depender da linhagem levítica tradicional ainda? A resposta aparece com força no Novo Testamento, especialmente na carta aos Hebreus, onde Melquisedeque ganha importância extraordinária depois ainda. Hebreus observa o silêncio de Gênesis, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias ou fim de vida. Isso não significa necessariamente que Melquisedeque nunca nasceu, mas que o texto o apresenta sem origem ou encerramento registrados ainda. Essa ausência literária permite que ele funcione como figura de sacerdócio permanente, superior ao sacerdócio transmitido por descendência humana ainda. Hebreus argumenta que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, e o menor é abençoado pelo maior dentro da lógica bíblica ainda. Portanto, Melquisedeque aparece como superior a Abraão naquele momento, e, por consequência, anterior simbolicamente à linhagem levítica futura na história. E isso era fundamental para explicar Cristo como sacerdote, mesmo não vindo da tribo de Levi, mas da tribo de Judá. Jesus é apresentado como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, unindo realeza messiânica e mediação espiritual definitiva na história. Essa é a interrupção de padrão mais forte. Melquisedeque deixa de ser enigma antigo e vira a chave para entender Jesus. A pergunta muda. Não é apenas quem foi Melquisedeque, mas por que Deus colocou esse personagem tão cedo na história? Ele aparece antes da lei para mostrar que existe um sacerdócio maior que instituições temporárias, genealogias e rituais repetidos ainda. O sacerdócio levítico dependia de sucessão, porque sacerdotes morriam. A ordem de Melquisedeque aponta para a permanência, eternidade e plenitude ainda. Por isso, o título Rei Eterno não significa apenas longa vida, mas uma função que ultrapassa os limites comuns do tempo. Melquisedeque não é chamado eterno em Gênesis, mas sua apresentação sem começo e fim o transforma em símbolo de eternidade. Ele entra na narrativa como se sempre estivesse ali e sai como se a história não conseguisse encerrá-lo ainda. Essa construção cria fascínio. Poucos versículos bastam para levantar uma ponte entre Abraão, Davi, sacerdócio e Cristo, anunciado na história. Também existe um detalhe poderoso no pão e vinho. Para cristãos, esses elementos ecoam de maneira inevitável a ceia do Senhor. Não devemos forçar cada símbolo, mas a conexão visual é forte. Um sacerdote rei oferecendo pão e vinho ao patriarca. A cena parece antiga, mas carrega uma sombra futura, como se a narrativa deixasse uma pista antes do tempo ainda. Melquisedeque também desafia nosso desejo de controlar tudo. Queremos biografia completa, origem clara, final explicado e categoria fechada na história. Mas a Bíblia permite que ele permaneça misterioso, justamente para que sua função simbólica continue aberta e poderosa na história. O silêncio ao redor dele não é falha narrativa, é estratégia literária que aumenta a reverência diante do personagem ainda. Ele aparece quando Abrão vence uma guerra, lembrando que a verdadeira vitória precisa ser interpretada
diante de Deus na história. Ele abençoa, recebe dízimo e aponta para o Altíssimo sem tentar roubar a cena ou construir dinastia própria na história. Essa humildade narrativa impressiona. Melquisedeque tem autoridade imensa, mas não faz discurso longo, não exige palácio, não disputa protagonismo ainda. Agora fechamos o mistério inicial. Melquisedeque é importante porque reúne justiça, paz, realeza e sacerdócio numa figura antecipada na história. Ele não é lembrado pela quantidade de atos, mas pela densidade espiritual de sua aparição breve e cuidadosamente posicionada ainda. A história bíblica usa Melquisedeque como sinal de que Deus prepara respostas muito antes das perguntas aparecerem claramente na história. Antes de Levi, havia sacerdócio. Antes do templo, havia bênção. Antes da monarquia, havia um rei de justiça na história. E antes da revelação completa de Cristo, havia uma sombra misteriosa apontando para um sacerdote que não seria substituído ainda. Por isso, Melquisedeque atravessa Gênesis, Salmos e Hebreus como um fio escondido, costurando séculos de revelação bíblica na história bíblica. O choque é perceber que um personagem quase sem história ajuda a explicar o centro da fé cristã posterior ainda. Ele mostra que a Bíblia não desperdiça mistérios. Às vezes, uma ausência é colocada ali para revelar algo maior ainda. Melquisedeque surge sem anúncio e desaparece sem despedida, mas sua ordem permanece como sinal de um sacerdócio eterno na história. O Rei de Justiça e Paz aparece por um momento, mas deixa uma pergunta que atravessa toda a Escritura Sagrada.